Olá, muito boa noite para você que nos acompanha nas nossas lives aqui do Instituto Quanin. Meu nome é Rolando Viviani e hoje começamos mais uma semana, né? Ontem foi feriado, a gente acabou não fazendo o Fala Meu Coach por conta de ser feriado, as pessoas estavam aí descansando numa boa, mas hoje voltamos com força total e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo muito legal. Eu quero trazer um tema super importante para a gente poder conversar a respeito das coisas. Hoje nós vamos falar sobre ciclos, processos e histórias e por que é importante a gente começar a falar sobre isso para a gente entender um pouco mais do nosso dia a dia. Então nós vamos esperar aqueles minutinhos para as pessoas irem entrando para a gente poder bater um papo e conversar. Muito bom. Hoje, terça-feira, né, a gente costuma fazer as nossas lives de segunda, mas hoje, vamos lá, começamos mais uma semana dentro de tudo isso que a gente vai poder conversar. Então, eu quero já começar a falar com vocês sobre o nosso tema de hoje e como que a gente pode entender melhor as coisas todas, né? Então, como que isso vai funcionar? Muito bom, vamos lá. Então, é o seguinte, tudo que nós fazemos gera um ciclo, cria um ciclo. E esse ciclo, ele vem de algo chamado processo. E os processos vêm das histórias. Que histórias são essas? São as histórias que nós criamos. Então, nós criamos determinadas histórias, essas histórias nos levam a processos, e esses processos eles chegam nos ciclos. E aí eu quero perguntar para você, né? Quais são as histórias que você anda criando na sua vida, seja ela no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito pessoal? Quais são essas histórias que nós vamos criando no nosso dia a dia e essas histórias naturalmente vão virando processos e esses processos naturalmente nos levam para os ciclos. E é aí que está o grande lance da coisa toda, os ciclos. Vamos lá. Quantos ciclos a gente abre durante os nossos dias, as nossas semanas, os meses ou até por anos? Olha que interessante isso, ciclos. Os ciclos geralmente eles têm um começo, um meio e um fim, ou pelo menos deveria ter. Só que a maioria de nós, durante o nosso dia a dia, durante as nossas atividades, acaba deixando muitos desses ciclos abertos. E quando a gente deixa esses ciclos abertos, eles criam um gap. É mais ou menos assim, ó, imagine a imagem de um círculo. E esse círculo tem uma coisa aqui que não encaixa, ele não fecha. Então é sinal de que eu não fechei aquele ciclo. Isso naturalmente leva o nosso cérebro a interpretar isso como uma coisa do seguinte: ah, ok, eu começar as coisas e não terminar. Faz parte do meu dia a dia e tudo bem. Então, eu quero perguntar para você: quantas vezes você já começou algo e não terminou? E aí, isso a gente pode expandir para muitos lugares. A gente pode expandir tudo isso. Ah, deixa eu fixar aqui. É, isso a gente pode expandir para qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, sejam de pequenas tarefas, de pequenas coisas, as grandes coisas ou até mesmo aqueles objetivos em que a gente vem trabalhando no nosso dia a dia. Então, recapitulando, eu crio histórias, ou eu crio desejos, eu crio vontades ou coisas que eu preciso fazer. Isso nasce em processos e esses processos me levam para os ciclos. E os ciclos, se eu não costumo fechar muito, eu mando uma mensagem para o meu cérebro. Lembra que a gente sempre fala sobre isso? Tudo que eu penso, tudo que eu falo, o meu cérebro vai executar. Então, se eu costumo não fechar os ciclos, eu vou criar esse hábito. Né? A Mi vem falando de hábito aí nas últimas semanas e acho que na quarta ou quinta-feira ela vai voltar a falar sobre isso. Então a gente vai criando os hábitos de achar normal não completar as tarefas. Então,
Olha que super importante. Vamos parar para analisar o nosso dia a dia, né? Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar, ou pega somente o dia de hoje. O que você começou hoje e realmente terminou? Porque veja, quando a gente expande isso para diversas coisas, claro que tem coisas que não dependem só de nós. Então, se, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto, ou estou trabalhando em determinada coisa dentro do meu trabalho, né, e eu dependo de outras pessoas, enquanto aquelas pessoas não entregam o trabalho delas, eu não consigo fechar esse ciclo. E ok, isso faz parte do âmbito profissional. Mas quando a gente traz isso para o âmbito pessoal, a coisa começa a ficar diferente. Por quê? Porque é muito mais responsabilidade nossa do que do outro. Então, muito importante, quais são as histórias que nós andamos, né, que nós criamos, que nos levam a criar processos e esses processos criam ciclos. E esses ciclos não fechados vão se acumulando. Quer ver um exemplo uh, bastante comum? Existem algumas pesquisas que dizem que as pessoas que leem, né, elas compram livros e muitas vezes não passam do primeiro capítulo. Poxa vida, e aí você fala assim, pô, mas eu comecei a ler um livro e não terminei. Quantos livros você começou a ler e não terminou? Isso, na verdade, parece uma coisa ingênua, mas lá dentro de você vai criando uma coisa que está faltando algo. Eu comecei algo e não terminei. Então é uma informação incompleta. É aquele gap que eu falei para vocês do círculo. Ele não se fecha e ele fica aberto. Enquanto ele não se fecha, ele vai continuar ali. Então, muitas vezes a gente fica ali martelando e a gente volta para aquilo. Putz, eu preciso terminar de ler aquele livro, eu preciso continuar a ler aquele livro. E enquanto você não lê ou não termina de ler o livro, aquilo vai ficar aberto dentro de você. Entende isso? Então, isso é um dos exemplos do que acontece. Isso serve para absolutamente tudo. Então, se eu vou fazer uma outra determinada tarefa, enquanto eu não concluo aquela tarefa, eu fico com esse ciclo aberto. E eu ficando com esse ciclo aberto, eu fico com aquela sensação interna de que eu não estou dando conta das coisas, de que eu não sou capaz de fazer aquilo, ou entende aonde vai levando uma coisa a outra? Por isso a importância da gente começar a ter consciência sobre as histórias que criamos, que levam a processos que nós entendemos ser corretos para aquilo, que criam os ciclos. E aí eu fecho ou não esse ciclo. Vamos lá, o Roberto escreveu aqui. É horrível terminar o dia com um monte de tarefas inacabadas, nenhuma concluída, sensação de fracasso. Exatamente, Roberto, é essa sensação que eu acabei de falar. A gente fica com aquela sensação de que a gente não fez o que era suficiente, ou a gente não concluiu aquilo. Então, esse sentimento de fracasso, ele fica real dentro da gente. Agora, vamos imaginar isso levado em dias, semanas, meses, anos. O que isso acontece com o nosso processo interno de dia a dia? Percebe? Ó, tudo que eu penso e tudo que eu falo, meu cérebro executa. Se eu fico nesse interminável montes de coisas que eu começo a fazer e não termino, simplesmente eu vou acumulando isso dentro de mim. Vai chegar uma hora em que a coisa vai estourar de alguma forma. Então, a gente precisa começar a prestar muita atenção a todas essas coisas. Por quê? Porque as nossas histórias criam processos que nos levam para ciclos. E se eu não fecho esses ciclos, simplesmente a coisa começa a acumular. Então, percebe que o nosso dia a dia pode ser mais ou menos eficiente dependendo de como eu trato isso, como eu tenho consciência sobre histórias, processos e ciclos. Olha que interessante, desde as simples tarefas a tarefas mais complexas. Então vamos lá, vou dar um outro exemplo. Quando você pega assim, você entra na cozinha e vê a pia toda cheia de coisa. Bom,
Eu pego e começo, bom, eu crio a história, bom, eu preciso arrumar a pia, eu preciso lavar a louça, eu preciso ajeitar as coisas. E aí você cria um processo. Bom, agora eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou lavar os pratos, depois eu vou lavar os talheres, depois eu vou lavar a travessa e por último eu deixo as panelas. É um processo. E aí eu começo esse ciclo. Se eu chego na metade e eu paro ali nos talheres e deixo as panelas, depois eu faço, fica um ciclo incompleto. Percebe como uma tarefa simples pode criar um gap dentro de você? E aí aquilo assim, poxa, chegou no final do dia, você voltou na cozinha para fazer determinada coisa, você viu ali, putz, as panelas estão sujas. Aí você tem que concluir esse ciclo e aí cria aquele estado de frustração interna por não ter concluído isso antes. Então, a dica é sempre o seguinte: começou uma coisa, termina. Né? Criou a história, criou o processo, abriu o ciclo, fecha esse ciclo. Isso pode ser para absolutamente qualquer coisa dentro do seu processo profissional, familiar, o seu dia a dia, sua rotina. Por isso é importante, lembra, semana passada eu falei sobre rotina consciente. E para eu ter uma rotina consciente, eu preciso entender histórias, né, processos e ciclos, para que eu possa sempre que criar uma história e que vai me levar para um processo e eu abrir um ciclo de fazer determinada coisa, eu sempre concluir aquilo. E isso não é uma tarefa tão simples. É um dia a dia. Lembra lá da TDP que eu falo da constância? Eu vou ter que criar o hábito de sempre que começar uma coisa, eu terminar. Para quê? Para eu começar a mandar a mensagem para o meu cérebro dizendo que tudo que eu começo eu termino. Porque senão o cérebro vai achar normal e você vai achar normal começar coisas e não terminar. E com isso você vai acumulando essa sensação que o Roberto falou, né? De chegar no fim do dia, ter um monte de tarefa inacabada e você fica com aquela sensação de fracasso. Percebe de onde vêm essas coisas? É importante a gente começar a ter uma consciência melhor sobre tudo isso, para a gente poder entender de onde vêm as sensações que nós sentimos ao longo do dia. Essa sensação de fracasso, de não dar conta, de não conseguir fazer as coisas, muitas vezes é porque eu não estou tendo consciência sobre as histórias que eu crio, os processos que eu entro e os ciclos que eu abro. Eu preciso concluir os ciclos para eu reforçar processos para que a minha história sempre tenha um começo, um meio e o fim. Faz sentido isso para você? Escreve para mim aí, eu quero saber de você. O que você entende de tudo isso? Como que é o seu dia a dia? Você deixa muita coisa por fazer? Você costuma prestar atenção em começar uma coisa e terminar? Ou você começa muitas coisas ao longo do dia, né? Por quê? Porque você geralmente não tem uma rotina consciente. Então você vai começando as coisas conforme o mundo vai te colocando os problemas para você resolver. E o mundo sempre vai colocar um monte de coisa para você fazer. Né? Se eu estou no trabalho, sempre vai aparecer muita coisa para fazer. Se eu não tenho um processo para poder pegar esses ciclos e poder começar, né, ter o meio dele e o fim, eu vou deixar muita coisa para trás. Então, ter consciência sobre essas coisas é muito, muito, muito importante. Então, escreve para mim aí quais são as suas dúvidas sobre isso, se está claro, se não está claro, se isso é viagem da minha cabeça, para a gente começar a discutir aqui, construir um pensamento, construir aqui um entendimento para todo mundo. Vamos lá. O Marcelo escreveu: começo e não termino as coisas que faço. É, Marcelo, você vê como é importante. E olha só, a gente só põe atenção nisso quando alguma coisa externa nos desperta. Então, ó, eu estou falando sobre isso agora. Então a gente para analisar isso e ver, puxa, porra, quantas coisas eu deixo para fazer ao longo do dia. Mas a gente está tão acostumado com isso, o nosso cérebro ele está tão acostumado com isso que para você parece uma coisa normal.
né? Mas isso vai criando aquelas sensações que eu falei de fracasso, né? De eu não estou dando conta das coisas, eu estou com muita coisa para fazer, justamente por quê? Porque eu não estou tendo consciência sobre as histórias que eu crio, os processos que eu uso e os ciclos que eu abro. Muito bom. A Manu escreveu aqui: criei o hábito de me forçar a terminar as coisas. A única coisa ruim é que às vezes não sai com qualidade. Tenho que me policiar bastante. Muito bem, Manu. Mas olha que interessante. O simples fato de você começar a fazer isso já vai começando a te dar os insights, né? E que você, ao longo do tempo, lembra da constância? Tudo eu preciso de um tempo para poder concluir, né? Tudo eu preciso de um tempo para poder mudar um hábito. Tudo eu preciso de um tempo maior do que aquela sensação que a gente sempre foi acostumado de querer tudo para ontem. Mas a nossa vida a gente não construiu da noite para o dia, a gente vem construindo ao longo do tempo. Então é importante persistir agora nesse processo para que você vá ajustando, né, os seus processos, as suas histórias, os processos e os ciclos, e aí naturalmente você vai começar a ganhar qualidade nas coisas. É uma questão de tempo, mas precisa da persistência para poder fazer isso aí. Tudo bem, Manu? Então vamos lá. Que mais, gente? Temos mais coisa para a gente poder conversar a respeito? Vamos aí, vamos dar um feedback, vamos participar para a gente poder trocar. Eu gosto muito de trocar. A gente gosta sempre de trazer um tema, né? A gente não é o dono da verdade, nunca foi, e a gente gosta de ter esse feedback para a gente construir um pensamento novo sobre todas essas coisas. Então, vamos lá, vamos escrevendo aí. Quais são os insights que andaram aparecendo para você quando a gente fala aí de criar as histórias, os processos e os ciclos, né? Se a gente consegue ou não fazer tudo isso, se eu faço ou não tudo isso, se eu consigo concluir todas as coisas que eu me proponho a fazer durante o dia, se eu tenho realmente a proposta de uma rotina consciente, né? Super importante. Rotinas conscientes ajudam a gente a usar as nossas histórias para criarem processos, abrir e fechar os ciclos que a gente abre por conta das histórias e dos processos que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E aí a gente pode ampliar isso, né? E isso faz com que a gente crie também, gente, o que a gente chama de alta performance. Alta performance nada mais é do que eu ter uma rotina consciente sobre os processos que eu uso, né, as histórias que eu crio, os processos que eu uso e os ciclos que eu consigo abrir e fechar. Porque tem coisas que a gente depende de outras pessoas para poder serem concluídas. Mas se eu tenho dentro da minha rotina consciente, todos os processos, eu fecho meus ciclos e deixo que um ciclo maior de algum processo que seja grande, que leve tempo para ser feito, ele siga o caminho dele para que ele também se conclua. Mas eu sempre tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é começar uma coisa e sempre terminar. Não deixar para depois. Porque é muito comum. Quantos de vocês aí entendem muito bem quando eu digo que o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, aquela velha expressão, que é aquela crença interna que a gente tem de depois eu faço, amanhã eu concluo, amanhã eu vejo isso. Olha o quanto isso vai atrapalhando o nosso dia a dia. E se a gente não tem consciência sobre essas coisas, isso vai empilhando dentro da gente um monte de porcariada que a gente vai ficando muito, muito, muito atrapalhado com as coisas. Então, cuidar das histórias, cuidar dos processos, abrir e fechar os ciclos são coisas super importantes. Se eu um dia planejo ou tenho a pretensão de ter alta performance na minha vida. Vamos lá, Marcelo. Eu tenho algo para fazer no dia, mas não inicio. Fico pensando, me cobrando, acabo não fazendo. Deixo sempre para outro dia, assim vai.
Exatamente, Marcelo. Isso é um processo. Você criou a história, você tem o processo, você abriu o ciclo, porque abrir o ciclo é quando a gente realmente olha para aquilo e fala: eu preciso fazer aquilo. Então você, de alguma forma, inicia, você abriu o ciclo. E o não fazer isso vai gerar isso mesmo. Putz, deixo para depois e tudo mais, mas esse ciclo já foi aberto. Então, enquanto você não conclui aquilo, você fica com essa sensação de não ter conseguido fazer isso aí, né? Vamos lá. Roberto escreveu aqui. Pera aí, Roberto, que deu uma travada no computador aqui. Gostei do exemplo que você deu das louças. Às vezes, justamente aquela panela que não lavamos é a panela que precisaremos para cozinhar outra coisa. Quer dizer, uma tarefa inacabada atrapalha a outra tarefa. Exatamente isso, Roberto. Olha como é importante. Quando a gente deixa um ciclo aberto, sempre vai respingar em alguma coisa, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, no nosso dia a dia, para absolutamente qualquer coisa. Né? Se eu pego, por exemplo, eu preciso fazer uma revisão do carro, aí eu chego lá e falo assim: ah, não, pô, eu tô com pressa, dá só uma olhadinha aí, faz isso, aquilo, outro. O mecânico vai fazer o que você pediu, mas pode ter certeza que não fazer o processo certo, concluir esse ciclo, pode te deixar na rua com algum problema mecânico. Assim como a panela que você não lavou, quando você começou a lavar a louça, você vai precisar para poder cozinhar na outra hora, e aí vai ter que fazer aquilo e vai se sentir frustrado, pô, que saco, eu tenho que fazer isso e tudo mais. Então, é isso mesmo, Roberto, uma coisa vai impactando na outra. Agora, imagine, olha só, que loucura, você fazendo isso ao longo dos dias, das semanas, dos meses, quanta coisa vai respingar para você de coisas que você deixou de fazer lá atrás. Olha, quando a gente não tem consciência sobre isso, tudo bem, parece que é uma coisa normal, mas quando a gente para analisar e começa a trazer esses processos para a gente vai ficar com grandes problemas aí pela frente. Então, vale a pena começar a analisar que tipo de história eu estou criando para a minha vida no meu dia a dia, seja profissional, familiar e tudo mais. Né? Isso vai me abrir que tipo de processo eu estou usando para fazer isso, porque isso vai me abrir um ciclo e eu estou concluindo ou não esses ciclos. Isso é muito importante. Isso faz parte do que a gente falou semana passada lá na live da rotina consciente. Para eu ter uma rotina consciente, eu preciso começar a entender melhor o que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Olha só, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Isso vai ajudando a gente a abrir os ciclos de forma que eu abri e fechei. Eu vou começar a fazer uma coisa e vou terminar aquilo. Só assim, persistindo, como a Manu falou. Ah, mas aí eu começo a fazer isso e as coisas não saem com tanta qualidade. Claro, você não está acostumado com isso ainda. O seu modus operandi ou o seu costume, o seu hábito é ir fazendo as coisas conforme o mundo vai te apresentando e você só reage a ele. Agora, quando eu crio uma rotina consciente, eu provoco as coisas. Então, eu vou lá e faço determinada tarefa, porque eu tenho um objetivo em mente. Então, eu vou lá, provoco, faço isso, começo e termino meu ciclo. E aí eu deixo vir o feedback do, do universo sobre as coisas, e aí o que eu faço? Aí eu vou agir conforme o feedback for aparecendo, de forma ativa, não passiva. O passivo é quando as coisas vão acontecendo no meu dia a dia, eu vou reagindo àquilo. O ativo não. Eu faço, eu crio a minha história, eu crio o processo, eu abro e fecho o meu ciclo, e aí eu deixo a coisa acontecer. E aí o universo me dá um feedback, seja profissional, pessoal, não importa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E aí eu tenho que começar a fazer isso de forma mais ativa do que passiva. Aí eu crio uma rotina consciente, muito consciente, criando as minhas histórias, criando os meus processos, né? Usando de processos certos, abrindo e fechando os ciclos. Muito bom, minha gente?
Que mais nós temos aí? Mais dúvidas? Eu quis trazer isso para vocês hoje para complementar o que a gente começou a falar na semana passada sobre processos conscientes. É super importante ter essa ferramenta de entender as histórias, os processos e os ciclos para a gente poder realmente começar na prática a melhorar o nosso dia a dia, né? E aí é que é o mais legal. Depende do esforço de cada um, né? Ninguém faz isso por você. Você vai ter que chamar a responsabilidade para a sua vida para entender quais são as histórias que você anda criando, quais são, né, os processos que você utiliza e quais ciclos você está abrindo ou fechando, ou só abrindo e deixando aberto porque depois eu faço, mais tarde eu termino, aquele monte de coisa. Olha só, da onde vem tudo isso? São desses ciclos que ficam abertos e enquanto eu não fecho, aquilo vai ficar martelando na minha cabeça até que uma hora eu consiga concluir aquilo. Então, vamos usar da rotina consciente, minha gente. Vamos usar de processos, né, interessantes para que a gente possa, sempre que eu começar uma coisa, terminar aquilo. Não importa se aquilo vai dar errado ou vai dar certo, não importa. O importante é sempre fechar ciclos. E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre como a gente lida com o fracasso, com o erro, em cima de todos esses processos, porque rotina consciente, né? Criar histórias, usar processos, abrir e fechar ciclos vão fazer com que coisas aconteçam. E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre as consequências disso tudo e como a gente pode lidar melhor com isso. Tudo bem? Então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu vou fazer uma live hoje super curta, não quero ficar me estendendo muito aqui, já tem meia hora. Eliel, chegou atrasado, depois você começa a assistir de novo, vai estar aqui no IGTV, vai estar no Facebook, depois eu subo lá para o YouTube. Hoje a gente está falando sobre, né, é, as histórias que nós criamos, os processos que nós usamos e os ciclos quando a gente abre ou não, né? E quantos ciclos a gente deixa aberto aí. Muito, muito interessante tudo isso para que a gente possa começar a ter uma rotina muito mais consciente para a gente chegar mais perto do nosso objetivo cada vez mais rápido, cada vez com mais qualidade, mas sempre usando da nossa consciência, usando da inteligência que nós temos para poder fazer as coisas melhor. Tudo bem, minha gente? Mais alguma dúvida aí? Vou esperar mais uns minutinhos para ver se alguém tem algo para escrever, senão nós vamos encerrar nossa live aqui hoje, porque eu acho que é muito interessante trazer esse insight para que a gente possa pensar. Então, eu lanço um desafio aqui para você durante essa semana, para que você comece a observar quantas coisas você começa e quantas coisas você termina, e quantas coisas você começa e quantas coisas você não termina. Colocar isso na balança para ver como é que está o seu dia a dia, se o seu dia a dia está sendo muito mais produtivo ativamente, se você tem uma rotina consciente porque você cria essa rotina, ou se você está tendo uma rotina inconsciente, sendo passivo às coisas que o mundo vai te apresentando. Então, esse é o desafio que eu lanço para você, porque semana que vem a gente vai fechar essa trilogia, né? Camiseta manga longa. Ó, tá frio aqui, viu, Eliel? Por isso que a gente está aqui de camisa, de blusa, né? Botei uma blusinha aqui porque hoje tá frio. E eu acho que aí no sul deve estar mais frio ainda, né? Vamos lá, o Roberto escreveu assim: a procrastinação também tem a ver com esses ciclos incompletos, né? Exatamente, o Roberto, olha só que interessante. Quando eu deixo de fazer as coisas, quando eu não completo os ciclos, eu vou abrindo espaço para procrastinar. Por quê? Porque o meu cérebro não vai fazer com que eu faça aquelas coisas sempre.
Então, se eu não tenho o hábito de começar uma coisa e terminar sempre, né, eu abro espaço para procrastinar e a procrastinação vai me levar a deixar para depois. Depois eu faço, eu vou fazer um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali, depois a chamada ao que a gente chama aí muito comum de as pessoas multitarefas, né? Gente, isso é um grande erro. Esse negócio de ser multitarefa é uma grande crença que, cara, primeiro porque o cérebro só consegue processar uma coisa de cada vez. Então, não dá para você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai abrir um monte de ciclo e não vai fechar nada. Então, é muito mais produtivo eu fazer 3 coisas ao longo do meu dia, começar e concluir, do que abrir 10 processos e não encerrar nenhum deles. Olha só, é mais muito mais produtivo ou não eu abrir 10 processos e não terminar, ou fazer apenas 3 coisas, fazer bem feito, começar e terminar aqui. Então, muito importante, Roberto, leva sim a procrastinação, ela é muito mais aberta para quem costuma deixar as coisas para depois. Por quê? Porque não tem o costume de fechar os ciclos, de começar as coisas e realmente terminar. E aqui eu quero deixar um alerta. Eu estou falando sobre as coisas como um todo. Existem processos em que não dá para eu começar a fazer hoje e terminar, principalmente quando eu dependo de pessoas externas. Mas sim, aquilo que me cabe fazer, eu tenho que começar e terminar. E aí eu espero o outro fazer o que ele precisa para eu continuar o meu trabalho. Entende isso? É importante separar isso, hein, gente? Senão vai falar assim: esse cara tá viajando, falando que tem coisas que. E realmente, tem coisas que são grandes, são ciclos maiores que vão além do que a gente tem que fazer. Então, eu faço a minha parte e deixo a coisa acontecer, e quando ela acontece, eu vou lá e faço de novo. Assim eu completo os ciclos menores que eu preciso fazer e os ciclos maiores e aqueles muito maiores que às vezes são objetivos de bastante longo prazo. Tudo bem? Perfeito. Mais alguma dúvida, minha gente? Senão nós vamos encerrando a nossa live por aqui. Então, hoje nós falamos de histórias, processos e ciclos. O quanto é importante eu entender que as histórias que eu crio me levam a. Me levam a. Vixe, fugiu aqui. Me levam aos processos e esses processos me levam a abrir ciclos. E se eu não fecho esses ciclos, eu vou acumulando esse monte de coisa e aí a sensação de eu chegar no fim do dia e ter ali aquela sensação de fracasso, que eu não dei conta, tudo mais, na maioria das vezes são porque eu não concluí os ciclos que eu comecei durante o dia. Beleza? Tudo bem? Então, hoje foi o segundo dia aí, a gente começou semana passada falando de rotina consciente. Hoje a gente falou sobre histórias, processos e ciclos, e semana que vem nós vamos falar sobre os fracassos, os erros e como a gente pode lidar melhor com eles durante o nosso dia a dia, quando a gente faz a aplicação, né, de processos e rotinas conscientes, quando a gente faz a aplicação consciente de histórias, processos e ciclos, que isso vai nos dar um resultado e muitas vezes esse resultado não é bom, mas ele é sempre importante e a gente vai entender, e eu vou fechar essa trilogia semana que vem falando sobre isso. Então, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado pela presença. A gente se vê na próxima semana, quarta-feira. A Min está aqui para falar com vocês. Ela vai continuar a falar sobre os hábitos. E aí, na próxima semana, a gente fecha essa trilogia de rotina consciente e histórias, processos e ciclos. E a gente vai falar sobre erros, fracassos durante os processos. Tudo bem, minha gente? Então, muito bom, uma boa semana para vocês. Se cuidem aí. A gente se vê na semana que vem. Quarta-feira a mim tá por aqui e a gente se vê
na próxima segunda com Fala Meu Coach. Valeu, tchau!